Quantos têm a Bíblia em mãos? Bíblia, livro. Graças a Deus ainda temos alguns. Obrigado. Alguns irmãos. Eu quero estimular a toda a igreja. Eu sei que boa parte, se não todos vocês, têm também a Bíblia no celular, em aplicativo. Não vejo mal nisso, mas eu quero estimular você, que você tenha o livro, a Bíblia, a palavra. Não são poucas as vezes em que a pessoa deseja fazer a leitura, mas acabou a bateria. Ou a Bíblia, ela é online e ela não está conectado. Mas a palavra, o livro, nós sempre devemos tê-lo, né, irmãos? Nós estamos hoje, querendo Deus, encerrando a série de mensagens Alerta à Igreja. Eu não sei, essa será a 10ª mensagem desta série, Alerta à Igreja. Eu não sei o que te chamou a atenção nessas 10 mensagens. Outro dia eu reuni algumas pessoas próximas a mim e perguntei: alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa foi novidade para você? E aí essas pessoas me falaram o que foi que lhes chamou a atenção, o que despertou alguma curiosidade. E eu não sei para você se tem algo, mas é tão precioso quando nós podemos nos debruçar na palavra, ler a palavra, e esse alerta que nós aprendemos é a carta que Deus enviou através do apóstolo Paulo para a igreja. Hoje nós estaremos encerrando a 2ª carta. Não sei se o apóstolo Paulo, quando ele encerrou essa 2ª carta, ele tinha em mente: eu nunca mais vou escrever uma carta para essa igreja. Ou se a igreja, quando recebeu, tinha esse entendimento de que esta será a última carta que vamos receber de Paulo. Bem provável que não. E é sempre assim. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Não sabemos o que será daqui a alguns segundos ou amanhã. Portanto, esse é o tempo da oportunidade. Esse é o tempo que o Senhor nos dá. A Bíblia nos fala que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos encontrá-lo. Devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Semana passada, por termos celebrado a Páscoa, o alerta à igreja foi no livro de Atos. Nós vimos ali no livro de Atos sobre a espera da promessa. Ele disse: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa. Depois nós vimos que a igreja recebeu o poder para testemunhar e que a igreja deveria aguardar o dia que Jesus virá para buscar a sua igreja. A mensagem anterior foi um alerta para a nossa responsabilidade que temos em relação à verdade, que é a palavra de Deus. A responsabilidade de crer, guardar, praticar e compartilhar a verdade do Senhor. Hoje temos um ensinamento também igualmente precioso nesse encerramento da carta de Tessalonicenses. Algumas coisas Paulo tinha escrito na primeira carta para corrigir erros que haviam na igreja. E nessa 2ª carta, novamente ele corrige alguns erros repetidos. E isso me mostra, ou nos mostra, que problemas detectados, eles devem ser solucionados. Porque se nós não resolvermos os problemas hoje, amanhã eles continuarão ali e talvez maiores ainda. Essa história que alguns dizem, né? Tempo resolve tudo. Não. Nós precisamos ver o que tem para ser ajustado em nossa vida, para que estejamos alinhados com a palavra de Deus. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Essa será a leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Por quê? Porque até o versículo 5 nós já vimos. Então agora,
a partir do versículo 6. Diz assim: mando-vos, porém, irmãos. Nesse momento ele começa dando uma palavra de ordem. Ele disse: mando-vos. E eu quero que você preste atenção, porque vai se repetir durante a leitura essa forma de direção para a igreja. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Versículo 7. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, não agimos desordenadamente, não tivemos uma postura de desordem no meio de vocês. Versículo 8. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Verso 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Verso 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz. De toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, essa leitura, encerrando aqui a segunda carta à igreja de Tessalonicenses, os irmãos bem sabeis que essa igreja nasceu por ordem de Deus através do ministério de Paulo. Aonde está escrito isso? Que foi Paulo que iniciou. Alguém está fazendo a leitura bíblica sistemática? Continua? Estão em dia com a leitura? Então hoje nós lemos Atos capítulo 17. Atos 17 conta a história do início dessa igreja. Exatamente dessa igreja. E Paulo chega nessa cidade de Tessalônica e começa a pregar o evangelho. As pessoas recebem o evangelho e começam a mudar de vida. E as pessoas que não receberam o evangelho notaram a mudança. Porque aonde chega o evangelho, mudanças acontecem. Aonde a palavra do Senhor chega, alguma coisa acontece. Nós não permanecemos iguais. Porque a palavra do Senhor não volta vazia. E quando essa igreja ou essa cidade de Tessalônica viu essa mudança acontecendo, aqueles que rejeitaram disseram assim: estes que têm transtornado o mundo chegaram também até nós.
Eles estavam sacudindo o mundo daquela época com o evangelho. Igual eu e você, que estamos sacudindo as nossas cidades, estamos sacudindo o meio oeste catarinense, e as pessoas estão vendo e dizendo: esses que têm transtornado o mundo têm chegado até nós, porque a palavra do Senhor veio para transformar o homem. Não é uma palavra que, como qualquer outra, como um filósofo, que você pega a filosofia de vida daquela pessoa e você admira a sabedoria, e somente isso. Não, o evangelho, ele vem para transformar vidas. Paulo estava nesse lugar, e quando ele chega, as pessoas então disseram: esses que têm transtornado o mundo têm chegado até nós. Logo depois, ele sai, fica 3 semanas nessa cidade, vai para a cidade da Bereia. E a Bíblia diz que esses da Bereia, da cidade da Bereia, eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles ouviam a palavra, chegavam em casa, conferiam com as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Esta é a segunda viagem missionária de Paulo. Saindo da Bereia, ele vai também, segue viagem, e chegando na Grécia, vai até o Areópago. E lá ele vê vários altares, vários deuses, as pessoas se prostrando diante de vários altares e deuses. E Paulo, ele disse: eu vejo que vocês são supersticiosos, eu vejo que vocês são religiosos, que vocês têm muitos altares. Mas me chamou a atenção, disse Paulo. Eu cheguei num lugar e vi que estava escrito que tinha um altar para o Deus desconhecido. Ele disse: exatamente esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que eu quero falar para vocês. Então a igreja do Senhor, ela chega para transformar. Uma vez eu li um livro, que o título do livro diz: Ensinando para Transformar Vidas. Muito pequeno, mas muito marcante, muito marcante. Ensinando para transformar vidas. E um pregador do evangelho, ele entrou em conflito com ele mesmo. Ele disse assim: quando eu leio a Bíblia e vejo a vida de Paulo, aonde Paulo ia, ou havia cura, salvação, libertação, ressurreição, menino que caiu e estava morto, ressuscitou. Ele era apedrejado, ele foi preso, ele sofreu naufrágio. E o pregador olhou tudo aquilo e disse: aonde Paulo ia, alguma coisa acontecia. Aonde eu vou, as pessoas só me oferecem chazinho. Ele disse: alguma coisa está errada. Alguma coisa está errado. Paulo pregava o evangelho e mudava. E o que eu estou pregando não está mudando nada. Então, irmãos, quando você ouve o evangelho e você se sente desconfortável, desculpa, essa é a intenção. Porque um evangelho que nos deixa confortável não é o evangelho do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela vem para mudar a nossa vida. Não dá para permanecer do jeito que éramos. Deus nos amou do jeito que estávamos, mas se recusa a nos deixar do jeito que somos. Ele deseja transformar a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Você precisa desejar essa mudança de vida, irmão, irmã, amigos. Você precisa desejar. Quem sabe hoje, enquanto eu estou pregando, você pode em espírito falar com Deus e dizer: Deus, então que essa noite seja a noite da transformação da minha vida. Enquanto esse pregador está falando, transforma o meu coração. Já não quero ser igual, né? Aquela canção que cantamos: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Mais uma vez: renova-me,
Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo, diz aí. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Tudo, Senhor. Não deixa nada do velho Gilberto, porque o velho Gilberto, velha criatura, é muito feio, muito ruim, coração enganoso. Então eu preciso dessa mudança. Então, enquanto eu estiver pregando, quem sabe você possa dizer isso ao Senhor. Aquela igreja, agora, então, recebendo a última carta, mal eles sabiam que o era, mas era. A última carta, estava nos últimos momentos da leitura dessa carta, e que precioso ensinamento podemos encontrar aqui. Então, nessa primeira parte aqui dos versículos de 6 a 10, eu chamo-lhes a atenção sobre essa ordem que Paulo, inspirado por Deus, deu a essa igreja. Ele inicia no versículo 6 dizendo: mando-vos, porém, irmãos. Enquanto eu fazia a leitura, eu procurei ressaltar para te chamar a atenção, no versículo 10 a mesma coisa, porque vos mando isso. Versículo 12, a esses tais, porém, mandamos. Porque Paulo olhava para a igreja e via na igreja um exército. E não existe um exército de soldados insubordinados. Num exército, o soldado sabe que existe um comandante, uma voz de comando é liberada e não é para ser discutida, é para ser cumprida. E Paulo, então, entendendo, olhando para o povo, dizendo: vocês fazem parte de um exército que o nosso general, nosso comandante é Cristo. Por isso eu mando. Paulo, com que autoridade você manda? Ele disse no versículo 6: mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nome entre os homens que foi dado ao Filho de Deus. Yeshua, transliterado para Jesus. Então, quando falamos Jesus, lembramos do Cristo humano, mas quando falamos Jesus, Cristo, já lembramos da divindade, porque Cristo fala dessa missão, desse título divino que veio sobre Jesus. Cristo significa Messias, ungido de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso ele fala com essa autoridade à igreja. Ele estava encerrando a segunda carta e ele disse: mando-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a palavra de Deus não é uma opção para nós ponderarmos, é uma ordem para nós seguirmos. Amém. Não discutimos, não contra-argumentamos. As ordens de homens podem ser questionadas com respeito, mas a palavra de Deus é para ser ouvida, guardada, obedecida, compartilhada, como nós vimos outrora. Então ele disse: eu mando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua falando para essa igreja, né, sobre qual era a razão de que ele estava mandando. Por que ele estava mandando, usando esse termo? Porque algumas pessoas que estavam nessa igreja, elas estavam como um papagaio
que repete as coisas que nem sabe o que está falando. É como nós aqui em Herval do Oeste temos uma gíria e algumas pessoas reproduzem a gíria, nem sabem o que estão falando. Tem pessoas que aprenderam uma meia dúzia de palavras que crente fala e começam a repetir essa frase como um papagaio, mas não estão vivendo aquilo. Falei hoje pela manhã, aparecia em programas de auditório na televisão, pessoas com roupas minúsculas, com músicas sensuais, e de repente o apresentador falando com essa pessoa, ela diz misericórdia. Aí as pessoas, olha, é crente, tem até o jeito de falar de crente, só está falando da boca para fora, nem sabe o que está dizendo. O sangue de Jesus tem poder. Tem, claro que tem. Mas essa pessoa sabe o que está falando? Ou só está como um papagaio reproduzindo? No meio da igreja de Tessalonicenses havia um povo como um papagaio, que eles começavam a dizer, Maranata, Jesus está vindo, está voltando para buscar a igreja. Portanto, aí já é o adendo do homem, portanto, não preciso mais trabalhar, porque Jesus já está voltando. E Paulo, na sua carta, ele disse, não quer trabalhar? Não coma. Quem não quer trabalhar? Por quê? Porque eles estavam vivendo dessa forma e dizendo, nós não vamos trabalhar e a igreja vai nos sustentar. Maranata, irmão. Maranata. E aí Paulo disse, olha, quando eu estive com vocês, foram 3 semanas. Nessas 3 semanas que eu estive com vocês, eu tinha o direito, porque lá em Lucas capítulo 10, versículo 7, diz que o obreiro é digno do seu salário. Na carta de Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz que aquele que se afadiga na palavra tem direito para receber duplicado, receber muito mais. Aqueles que de fato se afadigam. Ele disse, eu tinha esse direito, mas entre vocês eu não exigi esse direito, justamente para dar o exemplo a vocês. Seria como eu estar na congregação ali de Catanduvas e dizer, olha, eu tenho direito, mas eu disse, eu não quero fazer uso desse direito para que vocês vejam como é o meu modo de agir. Vocês não têm aprendido isso comigo. Porque no exército, o comandante, ele vai à frente e ele dá o exemplo. E dessa forma, Paulo agiu com a igreja. E aqueles que estavam no meio da igreja e vivendo desordenadamente, Paulo lhe chama a atenção. Quer ver? Eu vou falar uma frase e eu sei que você já vai terminar essa frase. Mente parada, oficina do diabo. Quem não trabalha, dá trabalho. Você sabia que as pessoas que menos fazem, que menos se envolvem na obra da igreja, nas atividades da igreja, são as pessoas que mais têm ideia. São as pessoas que mais sabem falar, até criticar, mas nada fazem. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, quem não ensina o seu filho a trabalhar, está ensinando ele a roubar. E Paulo estava dizendo, se você não trabalha, bem está, não coma também. Ou seja, é preciso ver o envolvimento da igreja. A igreja precisa ser operante em tudo. Na obra, e a obra de Deus, ela pode ser expressa nas atividades da igreja, mas na sua casa, no seu trabalho,
como é gostoso quando eu ouço algum empresário, alguém dizendo: olha, a pessoa lá da igreja trabalha aqui conosco, se tiver mais um assim, pode mandar. Que bênção, né? E como é, ao mesmo tempo, vergonhoso quando alguém diz: fulano participa lá com vocês. Meu Deus. Então nós precisamos em tudo ser exemplo, dar exemplo. Amém, irmãos? Ele disse: mando-vos, irmãos. Eu mando isso a vocês. Por isso eu lhes disse, a palavra de Deus, ela vem e ela mexe conosco. Você precisa expressar o amor de Deus, a glória de Deus, a perfeição de Deus em casa. Amém? No trabalho, amém? Nas amizades, amém também? Mas nós precisamos, irmãos, porque nós carregamos o nome de Deus. Eu carrego também. De Deus. Está no cartório registrado. Meu pai, sobrenome de Deus, a minha mãe, sobrenome de Jesus. Sentiu a bênção? Mas todos nós somos da família de Deus. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, que o recebemos como Senhor e Salvador. Então, irmãos, fica esse primeiro palavra. Tem alguns textos que eu pretendo deixar para o PGM. Vamos discorrer sobre esse assunto. Nos versículos de 11 a 15, ele fala, em especial o versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não se cansar de fazer o bem é não desanimar. Tem pessoas que desanimam de fazer o bem. Por exemplo, na igreja de Tessalônica, algumas pessoas estavam desanimadas. Por quê? Porque enquanto elas estavam trabalhando, elas olhavam para outros que não estavam trabalhando e diziam: se eles não precisam trabalhar, por que eu preciso? Jesus vai voltar, vem buscá-lo, vem me buscar também, então por que eu preciso? E estavam desanimando. Eu me envolvo, eu evangelizo, eu faço e o outro não faz. Irmãos, nós somos um corpo. E se você é bênção nesse corpo, você está estimulando a outros. Mas se você não se envolve, você pode estar desestimulando outras pessoas. E aí a palavra vem: não desanimem, anime-se. Nós precisamos lembrar da palavra do Senhor. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós encontramos um homem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão, estavam juntos, saíram da sua terra e estavam indo para outra direção. Ambos começaram a crescer, a empresa começou a crescer e os funcionários começaram a brigar entre si, dizendo: esse espaço é meu, esse cliente é meu, e começaram a brigar. E Abraão chamou a Ló e disse: nós somos parentes, somos próximos, não é bom que nós venhamos a brigar. Escolha para que lado você vai. Se você for para um lado, eu vou para o outro, e vamos manter a nossa amizade. E a Bíblia nos fala que Ló olhou para os campos verdes e ele disse: é nessa direção. Ele escolheu Sodoma e Gomorra. E você bem conhece a história. Abraão, seguindo a bênção do Senhor, foi para outra direção. Mas chegou o momento em que o juízo de Deus viria sobre aquele lugar de Sodoma e Gomorra. Se Abraão estivesse cansado, ele poderia dizer: de que adianta? Quantas vezes eu ensinei o meu sobrinho? Quantas vezes eu falei para ele sobre Deus e ele mesmo tem experiência? Não vale a pena. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia nos fala que Abraão intercedeu a Deus pela vida de Ló. Irmãos, alguns meses atrás eu fiz uma reunião
uma reunião de assembleia aqui na igreja e eu falei para os irmãos algo que quero reproduzir nesse momento. Muitos conflitos seriam solucionados se nós usássemos a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que quando um irmão peca contra mim, o que eu devo fazer? Falar para todos e menos para ele, é isso? Correr para as redes sociais e contar para o mundo, isso? Vai entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Muitos problemas poderiam não existir se a igreja agisse dessa forma. Se a igreja não, a igreja vai agir dessa forma. Se nós não agíamos assim até hoje, hoje é o momento que você pode tomar a decisão. Eu não quero mais postergar, não quero mais procrastinar, eu tenho pendências com o meu irmão, eu vou chegar para ele e vou dizer: querido, tem uma coisa que não está me trazendo paz, aquela situação que aconteceu entre nós, eu até hoje não consegui entender, eu te cumprimento, mas ficou uma coisa entre nós, eu queria conversar. Aí a Bíblia diz o quê? Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você pega uma outra pessoa: vamos junto comigo. Irmão, lembra aquele dia eu vim falar com você? Talvez eu não fui muito claro, talvez eu não me expressei direito, agora estou aqui, conversei já com esse irmão, ele está entendendo a situação, e eu queria falar para você, eu tenho dificuldade com isso. Se a pessoa ouvir, ganhou o teu irmão. Se não ouvir, aí você leva para conhecimento do PGM, no ministério ou para a igreja. O que acontece muitas vezes é que um irmão fere o outro irmão, essa pessoa não fala nada para ele, vira as costas e fala para outro, para outro, para outro. Assim estava, num momento, a igreja de Tessalônica. E Paulo disse: eu mando a vocês, comecem a praticar aquilo que vocês têm ouvido. A fé que temos, ela nos leva a ter prática. Quem constrói a casa sobre um solo firme é aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica. Então, irmãos, tome a decisão hoje. Se você tem algo contra alguém que te entristeceu, com todo respeito, com todo carinho, converse com essa pessoa. Amém? Abraão, ele não tinha nenhuma pendência com seu sobrinho Ló. Chegou o momento de orar, ele orou, intercedeu, ele disse: se tiver 50 pessoas, se tiver 45, 40, se tiver menos pessoas, mas forem justos, o Senhor vai destruir a cidade. Ele estava intercedendo. E nós precisamos agir dessa forma também. Anime-se, igreja. Cedo o Senhor Jesus vem para buscar a igreja, eu e você, e nós precisamos estar preparados para esse dia. Por fim, enquanto o Ministério de Louvor vai se posicionar, por gentileza, nos versículos 16 a 18, ele diz assim: ora, o mesmo Senhor de paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Depois, no versículo 18, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E entre o versículo 16 e 18, temos o 17. E no verso 17, ele disse: essa é minha assinatura. Qual era a assinatura de Paulo? A graça e a paz estejam com vocês. Esse era o jeito dele falar com a igreja. Você já teve alguém que você leu o comentário que ela fez e parece que você estava lendo e ouvindo a pessoa falar? Parece que eu estou vendo essa pessoa falar, porque é bem do jeitinho que ele faz, o que ele fala. E Paulo estava dizendo: quando vocês veem as minhas cartas, vocês vão encontrar nela o meu jeito. O jeito que eu me reporto a vocês, eu me reporto também nas cartas. Essa é a minha assinatura. Por quê? Porque eles tinham recebido uma carta que não tinha nada a ver
E eles pensaram, é Paulo que manda a carta. Não, mas Paulo não usa desses meios. Ele encerra dessa maneira, dizendo que a graça e a paz esteja com a igreja. Irmãos, nós temos muito a fazer, mas Deus é aquele que nos capacita para fazer a boa obra. Ele disse que a graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Somente pela graça do Senhor é que nós podemos fazer alguma coisa. Há muito a ser feito. E a palavra de hoje, o alerta de hoje, alerta final nessa nossa série de mensagens, o alerta fala exatamente sobre isso. Que nós, irmãos, precisamos fazer a obra do Senhor. De que maneira? Com a graça do Senhor, sabendo que na igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela tem ordem. Por isso ele disse, mando-vos, pois, irmãos. Quantos aqui são servos do Senhor Jesus? Eu mando a vocês, disse a palavra, eu mando a vocês, que vocês ouçam a palavra, internalizem essa palavra, vivam a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos essa carta, nós vemos essa ordem e nós vimos que ele animou a igreja para que eles assim agissem. E depois ele disse, Deus é quem capacita vocês para agirem dessa maneira.